Filho meu, eu te vejo lutando em silêncio, enfrentando batalhas que parecem impossíveis de vencer. Eu conheço o peso da culpa que você carrega e as correntes que o prendem. Mas lembre-se, não há nada que você faça que possa me afastar do seu coração. Estou aqui para te acolher e oferecer perdão. Cada dia é uma nova oportunidade para recomeçar, para buscar a pureza e a liberdade que só eu posso oferecer. Abra seu coração e confie em mim, pois estou sempre ao seu lado, guiando e fortalecendo sua fé. Não permita que os desafios do mundo te distanciem de mim. Olhe para dentro, reconheça suas lutas e saiba que eu estou pronto para te ajudar a superá-las. A verdadeira transformação começa quando você se volta para mim e busca a minha presença. Eu quero que você tenha vida abundante, livre das amarras que o prendem. Imagine uma batalha silenciosa, travada dentro da sua própria mente, onde você luta contra impulsos e pensamentos que parecem impossíveis de controlar. Esse conflito é solitário e muitas vezes carregado de culpa e vergonha, sentimentos que pesam e prendem, tornando cada dia mais difícil de enfrentar. Mas, e se você soubesse que esses impulsos não são apenas uma questão física, mas carregam perigos espirituais ocultos, que podem distanciar você de tudo que é sagrado? Hoje vamos desvendar juntos esses 4 perigos espirituais da masturbação, revelando o impacto profundo que ela pode ter na sua vida de fé e na sua relação com Deus. Cada ponto é um alerta, um sinal de que talvez existam batalhas invisíveis que você ainda não compreendeu completamente. Se você busca liberdade, paz interior e um relacionamento mais profundo com o divino, não pode ignorar o que está prestes a ouvir. Fique até o final e descubra o que pode estar realmente por trás dessa luta interna, e como você pode se libertar dela. Desde o princípio, a masturbação é um tema que desperta desconforto, vergonha e muitas vezes silêncio. Nas conversas religiosas, o assunto é evitado ou rapidamente desconsiderado, como se fosse algo trivial. No entanto, por trás da prática aparentemente comum e corriqueira, há um terreno espiritual complexo e repleto de armadilhas sutis que podem passar despercebidas. A pergunta que fica é: até que ponto a masturbação afeta não só o corpo, mas também a alma? Para alguns, trata-se apenas de um impulso natural do ser humano. Para outros, é um ponto fraco que compromete a vida espiritual e bloqueia o crescimento em Deus. Mas, além dos conceitos mais comuns, poucos sabem que a masturbação pode esconder perigos espirituais profundos, que impactam diretamente a saúde da mente e do espírito. E é exatamente isso que iremos explorar neste vídeo: os 4 perigos ocultos que a prática da masturbação pode trazer para a vida espiritual. Prepare-se para uma jornada de revelação e autoconhecimento, onde cada capítulo revelará um desses perigos espirituais, mostrando como eles atuam silenciosamente e por que são tão perigosos para aqueles que buscam uma vida de fé e intimidade com Deus. Afinal, será que estamos prontos para encarar o impacto espiritual dessa prática? Ou estamos preferindo fechar os olhos para algo que merece toda a nossa atenção? Um dos primeiros e mais comuns efeitos espirituais da masturbação é a sensação de culpa e vergonha que surge logo após o ato. Esse sentimento é especialmente forte entre aqueles que têm uma vida de fé ativa e estão comprometidos em viver segundo os princípios espirituais. A culpa e a vergonha não são apenas emoções passageiras. Elas se transformam em verdadeiras correntes invisíveis que prendem a pessoa em um ciclo de autocondenação e isolamento espiritual. É como uma prisão emocional, onde o indivíduo carrega o peso de algo que se torna cada vez mais difícil de lidar sozinho. No início, esses sentimentos podem parecer inofensivos, apenas pequenos sinais de desconforto interno. Mas com o tempo eles evoluem para uma sensação de indignidade, criando uma barreira entre a pessoa e Deus. Quem já sentiu vergonha de suas próprias ações sabe que é difícil se aproximar de Deus com sinceridade e pureza quando se carrega essa carga emocional. A oração se torna mais rara, e o medo de ser indigno afasta a pessoa dos rituais e práticas que sustentam a vida espiritual. Aqui entra um dos maiores perigos. Ao persistir nesse ciclo de culpa e vergonha, a pessoa começa a se desconectar não apenas de Deus, mas também de sua comunidade espiritual, amigos e familiares, líderes religiosos e pessoas próximas que poderiam oferecer suporte são evitados, pois o medo do julgamento é grande. Assim a pessoa se isola cada vez mais, afundando em um silêncio doloroso que impede qualquer tentativa de redenção. A prisão emocional da culpa se torna ainda mais perigosa porque corrói a autoestima e leva o praticante a acreditar que sua condição é permanente, um ponto fraco impossível de superar. Esses sentimentos abrem portas para pensamentos autodestrutivos, onde a pessoa passa a se enxergar como alguém menos digno ou menos espiritual do que os outros.
Isso alimenta uma visão distorcida de si mesmo, onde o erro parece definir sua identidade, enfraquecendo ainda mais a fé e a vontade de lutar contra o hábito. Porém, a culpa e a vergonha não são o fim da linha. Em diversos momentos, a Bíblia fala sobre o perdão e o amor de Deus como sendo infinitamente maiores do que nossos erros. Jesus nos ensina sobre o valor do arrependimento sincero e de como Deus está sempre disposto a acolher aqueles que reconhecem suas falhas e buscam transformação. Este capítulo deixa uma reflexão. Será que estamos dispostos a buscar o perdão e sair dessa prisão emocional, ou continuaremos vivendo sob o peso da culpa? A resposta para essa pergunta é o primeiro passo rumo à libertação espiritual. O segundo perigo espiritual que a masturbação esconde é o ciclo de dependência que ela pode criar. Ao repetir o ato com frequência, muitos se veem presos em uma rotina que parece impossível de quebrar. A busca por uma sensação de alívio ou prazer momentâneo, com o tempo, se transforma em um hábito compulsivo, como uma teia de aranha na qual a pessoa se vê enredada sem perceber. Esse ciclo de dependência atua diretamente no sistema de recompensas do cérebro, reforçando o desejo de repetição e enfraquecendo o autocontrole e a disciplina. Duas virtudes essenciais para quem busca um relacionamento mais profundo com Deus. O vício na masturbação não é apenas uma questão física, mas também um problema espiritual, porque passa a ocupar um lugar central na vida da pessoa, desviando o foco de suas prioridades espirituais. Quando o prazer imediato se torna uma prioridade, o espaço reservado para o crescimento espiritual e para o desenvolvimento de um relacionamento mais íntimo com Deus começa a diminuir. Essa busca incessante pelo prazer faz com que o indivíduo passe a ignorar as disciplinas espirituais, como a oração, a leitura bíblica e o jejum, que são essenciais para a fortificação da alma. A dependência cria uma luta constante entre o desejo e a culpa, levando a um ciclo repetitivo de satisfação e arrependimento. Muitas vezes, isso enfraquece a vontade de orar ou de buscar a Deus, pois o praticante se sente preso demais para ter um relacionamento verdadeiro com Ele. Esse sentimento de fraqueza e incapacidade de vencer o hábito acaba drenando a energia espiritual, levando a pessoa a acreditar que a libertação é impossível. Isso, por sua vez, gera um tipo de desesperança, como se a presença divina estivesse cada vez mais distante. O apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, fala sobre a importância do domínio próprio como um dos frutos do Espírito. O domínio próprio é o oposto da dependência, pois representa o controle sobre os desejos do corpo e a capacidade de viver de acordo com a vontade de Deus, e não segundo os impulsos da carne. Cada vez que o indivíduo cede a esse ciclo, ele se vê um passo mais distante dessa virtude, tornando a jornada de superação ainda mais desafiadora. Neste capítulo, a reflexão é sobre a força de vontade e a disciplina espiritual. Será que estamos alimentando o ciclo de dependência ou buscando caminhos para romper essa teia? Lutar contra o vício é possível, mas exige determinação, apoio e, acima de tudo, uma entrega sincera a Deus, buscando sua ajuda para fortalecer o espírito e conquistar a liberdade. O terceiro perigo espiritual oculto na prática da masturbação é a contaminação da mente. Embora esse aspecto muitas vezes passe despercebido, ele é um dos mais poderosos, pois afeta diretamente a pureza dos pensamentos e a capacidade de manter a mente conectada com Deus. Cada prática de masturbação geralmente envolve fantasias, imagens ou lembranças que contaminam a mente, criando uma carga de pensamentos que se torna difícil de controlar. A Bíblia descreve a importância de guardarmos a nossa mente e os nossos pensamentos, pois eles moldam nossa realidade e nossa relação com o espiritual. A mente é um verdadeiro campo de batalha espiritual, onde ideias, fantasias e impulsos são gerados, moldando nossos desejos e ações. Quando permitimos que pensamentos impuros entrem e ocupem espaço, abrimos portas para emoções e intenções que nos afastam do divino. Em vez de nos concentrarmos na paz e na verdade que Deus oferece, começamos a alimentar ilusões e a viver em uma realidade que não corresponde aos valores espirituais. Essa contaminação dos pensamentos interfere diretamente na nossa capacidade de meditar, orar e buscar a Deus com sinceridade. Aqui a metáfora da porta dos olhos é relevante. Segundo as Escrituras, nossos olhos são como janelas que conduzem luz ou trevas à nossa mente e ao nosso coração. Quando essas portas absorvem imagens e desejos impuros, seja por meio de fantasias, lembranças ou material visual explícito, a mente se contamina e, com isso, a nossa visão de nós mesmos, dos outros e da nossa relação com Deus fica distorcida. É como se estivéssemos construindo um muro invisível, que se torna cada vez mais alto, separando-nos da presença de Deus.
Outro efeito nocivo é a dificuldade em manter pensamentos focados nas coisas do alto. A contaminação mental causa distração e leva a um desinteresse crescente pelas práticas espirituais, como a leitura da Bíblia e a reflexão sobre temas divinos. O tempo e a energia que poderiam ser dedicados ao crescimento espiritual acabam sendo consumidos por pensamentos que desviam a pessoa do seu propósito maior. Essa distração e essa distância do sagrado abrem espaço para sentimentos de ansiedade, insatisfação e até dúvidas sobre a própria fé. Este capítulo nos leva a refletir sobre a importância de manter uma mente limpa e voltada para o divino. Será que estamos permitindo que pensamentos contaminados assumam o controle e enfraqueçam nossa relação com Deus? A busca pela pureza mental é um caminho que exige vigilância. E é somente por meio da disciplina espiritual e do desejo sincero de estar mais próximo de Deus que podemos vencer essa batalha silenciosa que ocorre dentro da nossa mente. O quarto perigo espiritual que a masturbação oculta é o enfraquecimento gradual da conexão com o Espírito Santo. A Bíblia ensina que o corpo é o templo do Espírito Santo, uma morada sagrada que deve ser honrada e preservada. Quando práticas que não refletem pureza e integridade tomam espaço na vida, cria-se uma barreira que obscurece a sensibilidade à presença divina. Esse distanciamento não acontece de forma instantânea, mas aos poucos, como um veneno que enfraquece a conexão espiritual e mina a paz interior. A presença do Espírito Santo é comparada a uma chama delicada, que precisa ser cuidada para não se apagar. No entanto, ao ceder repetidamente a impulsos que contrariam os princípios espirituais, essa chama vai diminuindo, tornando-se mais fraca e distante. Essa perda de sensibilidade dificulta a percepção dos sinais e mensagens que o Espírito Santo nos comunica. Aquela paz interior, a segurança e a clareza de propósito que antes eram evidentes começam a desaparecer, dando lugar a uma sensação de vazio e distanciamento. Outro impacto desse distanciamento é a dificuldade em viver plenamente os dons do Espírito Santo, como a paciência, a bondade e o domínio próprio. A prática da masturbação e as emoções a ela associadas, como a culpa e a vergonha, interferem na capacidade de cultivar esses frutos espirituais. Com o tempo, o coração começa a endurecer, perdendo a abertura e a disposição para ouvir e ser guiado pelo Espírito. O Espírito Santo não habita em um ambiente de condenação, mas de perdão, santidade e busca sincera por pureza. Sem essa busca, a presença do Espírito vai se tornando cada vez mais escassa. Ao longo do tempo, esse distanciamento pode levar à perda de propósito, pois a pessoa se vê mais desconectada daquilo que Deus deseja para a sua vida. Sem a direção do Espírito Santo, as decisões se tornam mais impulsivas e guiadas pelos desejos da carne, e o propósito divino se torna um conceito distante. A paz que o Espírito oferece é substituída por uma constante inquietação, o que leva a uma vida espiritual instável, marcada por altos e baixos emocionais. Neste último capítulo, a reflexão nos leva a questionar: estamos dispostos a fortalecer nossa conexão com o Espírito Santo, buscando pureza e santidade? Ou continuaremos permitindo que as barreiras espirituais se formem, distanciando-nos de Deus? A restauração dessa conexão depende de uma decisão pessoal e de um compromisso constante com o desenvolvimento espiritual, buscando viver de acordo com os princípios de uma vida guiada pelo Espírito. Chegamos ao fim desta reflexão sobre os 4 perigos espirituais ocultos na prática da masturbação. Ao longo desta jornada, exploramos como a culpa e a vergonha podem aprisionar a alma, como o ciclo de dependência enfraquece a disciplina e a força de vontade, como a contaminação mental nos afasta das coisas do alto e, por fim, como o distanciamento do Espírito Santo enfraquece nossa conexão com Deus. Cada um desses perigos atua de forma silenciosa, mas potente, minando a paz espiritual e a proximidade com o divino. Contudo, a esperança sempre está ao alcance. Deus, em sua misericórdia, está pronto para acolher e restaurar aqueles que buscam de coração sincero um caminho de volta para Ele. Este é um convite à transformação, ao reconhecimento das falhas e ao arrependimento genuíno, que são os primeiros passos para reconectar-se com o propósito e a paz que o Espírito Santo oferece. A batalha por uma vida de pureza é desafiadora, mas é possível vencer com disciplina, oração e o auxílio divino. Lembre-se, a jornada espiritual é uma construção diária. Ao buscar uma vida em sintonia com Deus, você se fortalece contra as distrações e tentações que enfraquecem a alma. Essa é uma decisão de fé, uma caminhada que transforma, fortalece e nos aproxima do Criador. Se você sente que esta mensagem ressoa em seu coração, convido você a se inscrever em nosso canal. Aqui abordamos temas que podem mudar sua vida, ajudar você a encontrar paz e fortalecer sua conexão espiritual juntos.
Vamos explorar os caminhos de libertação e crescimento, sempre buscando a verdade e a luz que vem de mim. Inscreva-se e venha fazer parte desta jornada de fé e descoberta.